café com o Lino pra gente bater um papo. Roda a vinheta. Meu café já tá aqui. Tcharam! Gente, tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu queria... vocês perceberam que a frequência dos vídeos aqui no canal diminuíram. Uma, porque eu tô resolvendo coisas internas, então ainda tem questões que eu ainda preciso perceber melhor do que tá acontecendo, como tá funcionando as coisas. Outra, pela essa situação do Rio Grande do Sul também, que me deixou muito triste. Me deu uma certa crise de ansiedade. Eu fiquei bem mal mesmo, uns 2, 3 dias, sem força e vontade de fazer nada. E aí eu fiquei pensando, bom, eu na condição de imigrante, que eu tô aqui por conta própria, eu decidi estar aqui e eu tô distante de um suporte familiar, o meu trabalho não tá legal, as coisas não estão fluindo do jeito que eu queria, então eu não preciso ter mais essa carga pesada nesse momento, então eu preferi me distanciar das redes sociais para eu fazer um detox mental, assim, uma coisa para receber só a informação necessária que eu preciso nesse momento. Então, eu diminuí, 80% do meu acesso às redes sociais. E aí, tratando desse assunto, me fez lembrar 2 assuntos que eu queria falar com vocês. O primeiro é da lei do ócio, que eu ouvi isso recentemente e eu acho que faz total sentido. Vou dar o primeiro gole do café, deve estar quentíssimo. Delícia. A lei do ócio fala que hoje no cenário contemporâneo que a gente vive, com a nossa realidade de celular, de tecnologia o tempo todo, de trabalhar com tecnologia, a gente é bombardeado de muita informação o tempo todo. E essa informação, por mais que a gente queira ou não, ela influencia no nosso estado emocional, físico e psíquico também. Então, quanto mais informação você recebe, isso muda o nosso campo vibratório, muda a nossa realidade. Olha que delícia. Isso é maravilhoso. Falando desse assunto, me fez lembrar de 2 assuntos que eu queria falar com vocês hoje. O primeiro deles é que a gente vive num cenário que nós somos bombardeados de muita informação o tempo todo. E muitas delas são informações desnecessárias. E essas informações, à medida que a gente vai se nutrindo disso, isso vai mudando o nosso campo vibratório e vai transformando a nossa realidade. Então, por isso que é importante saber o tipo de música que você gosta de ouvir, o tipo de filme que gosta de assistir, os livros que gosta de ler, porque tudo isso interfere no seu futuro. Isso é uma coisa que eu realmente acredito. E eu sinto que quando eu comecei a olhar para essas questões lá na pandemia, em 2020, eu era uma pessoa que não se preocupava muito. Então, por exemplo, às vezes eu ia correr na rua e eu precisava daquela música com uma batida mais pesada. Eu colocava, às vezes, funk, às vezes rock. Eram músicas assim para me motivar. Ou, às vezes eu saía do trabalho, meu tio morava comigo nessa época. Ou melhor, eu morava com meu tio, com a minha mãe, com a minha avó. Já contei dessa história. Era uma casa que morava 3 filhos da minha avó e eu. E eu saía do trabalho e assistia filme de terror com meu tio. Era natural. E quando não era filme de terror, era série de terror. Então, aquilo me deixava num estado de alerta, de medo, involuntariamente falando. Eu ia dormir pesado, acordava cansado no outro dia, mas eu ficava nesse looping de se nutrir desse tipo de informação. Então, esse é um tipo de informação desnecessária que a gente quem corre atrás. Aí depois que eu tomei consciência, eu parei de correr atrás desse tipo de informação, parei de escutar certos tipos de música,
de músicas, eu senti uma calma interna maravilhosa. É como se a poeira baixasse, assim, e tipo, eu começasse a falar, tá, o que realmente é meu. Então, desde então, eu tenho procurado a colocar mais atenção em coisas que eu absorvo, em coisas que eu consumo. E aí, nesse cenário atual agora que eu tô vivendo, que é de um trabalho difícil, com chefes complexos, e aí pode ser uma questão de limpar ou de me ensinar alguma coisa, eu ainda não consegui entender qual é que é desse meu trabalho. Mas enfim, na minha situação de imigrante, longe de casa, longe do apoio de família, eu sinto que nesse momento eu preciso redobrar atenção com os cuidados que eu tenho das informações que eu me nutro. E eu fui bombardeado de informações sobre o Rio Grande do Sul. E isso me deixou muito triste, muito mal, com certeza. É um assunto muito delicado, é muito triste tudo que eles estão passando. Mas eu tô cá, a minha realidade é outra, eu não consigo ajudar muito estando aqui e me deixou muito triste. Aliado a isso, eu vi alguns vídeos daquela vidente que previu toda essa situação do Rio Grande do Sul, então isso me deixou ansioso, me deixou triste, desmotivado. E aí, de repente, eu comecei a receber mensagens, mais informações do Instagram que reforçasse aquilo que eu estava sentindo, que o mundo vai acabar, que é o final dos tempos. Isso me deixou muito chateado. E aí eu pensei, poxa, eu tô me nutrindo disso. Então eu não quero olhar para isso, eu quero voltar para as minhas questões. Então eu saí do Instagram tem um dia e eu já me sinto outra pessoa, já tô me sentindo mais leve. Bom, e a lei do ócio fala o seguinte: antigamente, é sobre esse assunto ainda. Hoje a gente, o tempo todo a gente consome informação. Então, por exemplo, você vai para o trabalho. Por exemplo, eu venho trabalhar de metro ou de autocarro. E aí, meu cérebro está dando um tilt porque eu ia falar ônibus, falei autocarro. E aí, nesse caminho, que é cerca de 20 a 30 minutos, eu tinha o hábito de colocar o fone de ouvido e ir assistindo alguma coisa no YouTube. Algum canal que eu gosto, alguma coisa. Tipo Tempo Perdido, sabe? Ou quando eu tô no ginásio, por exemplo, tô na esteira, já tô assistindo algum vídeo, ou eu tô em casa, se não tá dando pra assistir um vídeo, eu coloco uma música ou a televisão ligada. Ou seja, o tempo todo recebendo informação. E aí a lei do ócio fala exatamente o contrário, que é importante o nosso cérebro respirar. É importante o nosso cérebro não receber informação. Então, por exemplo, se você vai tomar um café da manhã, tome o seu café da manhã, não fica me assistindo aqui no YouTube, deixa para assistir em outro momento. Não fica se nutrindo o tempo todo de informação, porque isso sobrecarrega o seu cérebro. A reflexão que eu convido vocês a fazerem lembra que os nossos avós, tios mais velhos, tinham o hábito de sentarem na varanda de casa e ficar olhando a rua, ou batendo um papo, mas aquele papo despretensioso, sem vontade. Então, isso é importante para o seu cérebro, para oxigenar as ideias. E é nessa hora que tem alguns estudiosos que falam do ócio criativo. É de quando você dá uma relaxada para o cérebro, que é aí que você tem uma ideia bacana, aí que surge uma novidade. Então, o seu cérebro ele precisa estar descansado. E o que está por trás de tudo isso? Nada mais do que você estar num estado de presença. Estou tomando meu café, eu estou tomando meu café. Se eu estou conversando com um amigo, eu estou conversando com um amigo. Se eu estou fazendo ginásio, eu estou fazendo ginásio. É você procurar se manter presente. Porque o nosso cérebro ele tem a dinâmica de nunca estar no nosso corpo. Ele sempre está no futuro ou sempre está no passado. Se você sempre está no passado, você é depressivo. E se você sempre está no futuro, você é ansioso. Então, quando você puxa o seu cérebro para o momento atual, você faz um movimento de equilíbrio e aí você sente mais tranquilo. Tem um estudo,
Eu acho um pouco complexo. Assim, não é nada difícil de entender, mas eu não sei explicar. Vou ver se eu vou tentar ser claro. Dos níveis de dopamina no cérebro. Então, por exemplo, tudo que é gostoso, que é prazeroso, o nosso cérebro gosta. E o nosso índice de dopamina vai lá em cima. Só que depois que ele recebe essa carga de dopamina, ele desce para pior do que ele era. Então, por exemplo, a minha dopamina tá 50%. Aí eu como um chocolate vai lá para 90. Passado um tempo do pico da dopamina, ela vai para 30. E aí quando chega nesses 30, aí eu fico triste, chateado. E aí meu cérebro vai querer mais chocolate para ir para os 90 de novo. E aí que começam os vícios, por exemplo. E assim, não é só chocolate, é tudo. É uma fofoca, é você ficar no Instagram no horário do trabalho o tempo todo. Então, por exemplo, você tá trabalhando. Aí você toda hora fica lá mexendo no celular, seu nível de dopamina vai lá em cima. Quando você tá fora do celular, você fica triste. Aí você pega o celular de novo. Aí isso vai dando uma crise de ansiedade que você não tá trabalhando. Você tá lá no futuro ou tá no passado. Seu corpo não tá presente. Lembrei de uma outra situação. Quando eu trabalhava numa loja de roupas, numa boutique aqui em Lisboa, a gente era proibido usar celular. Então, você chegava, guardava as suas coisas no seu armário e subia para trabalhar. E eu fiquei assim durante 1 ano e meio e era libertador, por quê? Podia estar caindo o mundo, acontecendo um super problema, eu só tinha que ver na hora do almoço e depois na hora que eu saísse. Então eu concentrava responder as mensagens nesses períodos. Agora, nessa empresa que eu estou, não tem essa exigência. Então, você pode ficar com o celular. E como eu faço o Instagram da empresa, eu acabo editando no meu telemóvel, eu mando pro telemóvel da empresa, então eu acabo usando o meu. E aí, ontem eu tava trabalhando, começaram a entrar várias mensagens no WhatsApp que pareciam serem importantes. E eu falei, não vou ver agora, só vou ver na hora do meu almoço. E aí, quando eu fui na hora do almoço olhar as mensagens, não era nada de importante. Então, eu procurei, no meu horário de trabalho, me manter presente. E aí, as coisas, assuntos pessoais, tal, coloquei mais adiante. Na hora do meu almoço, enquanto eu tava ali comendo, antes eu almoçava com fone, assistindo uma série. Dessa vez não, ontem eu me mantive presente. Demorou acho que uns 20 minutos para chegar minha comida. Eu fiquei lá sentado, observando as pessoas, olhando. Chegou minha comida, comecei a comer e tal. E aí chegou uma mensagem que eu tava esperando muito. E aí eu falei, eu não vou olhar agora. Depois que eu terminar de comer, eu olho. Então, essa é exercitar esse estado de presença. Você conseguir organizar os seus níveis de dopamina. Porque senão você sempre fica no futuro ou no passado ansioso ou triste. E sendo que a gente não tem consciência que somos nós mesmos quem estamos plantando essas situações em nossas vidas. Então, a lei do ócio ela é muito importante porque é o seu momento, deixa as coisas, você não precisa estar ligado e conectado o tempo todo e recebendo informação o tempo todo. E lembre-se que música também é informação. Outro hábito que eu tinha super de fazer, às vezes eu saía do ginásio à noite, 10 da noite, e até chegar em casa são uns 20 minutos de caminhada. Então eu colocava fone e ia escutando música. Então, essa caminhada também é importante à noite, que seu cérebro vai oxigenando, já vai te preparando para dormir, já vai te organizando. Você não precisa receber essas informações da música na sua cabeça numa hora dessa. Então, a gente precisa olhar mais o tanto de informação que a gente está consumindo. Nós estamos obesos de tanto consumir informações desnecessárias. E aí, falando de informações desnecessárias, eu tô fazendo o caminho das palestras de novo do professor Hélio. E agora eu tô tendo uma outra consciência, eu tô muito mais presente. Antes eu queria assistir por uma vontade de terminar logo aquilo para pedir ressonância. Não gostava do professor Hélio, tinha uma certa implicância com ele, achava ele chato, repetitivo, cansativo. E agora eu tô gostando. Então, eu tô achando engraçado isso. Tipo, eu assisto os vídeos e falo, nossa, como ele é inteligente, olha como ele tá falando, olha isso, que bacana. Eu sim acredito que seja a onda que tenha limpado alguns sentimentos, algumas coisas que eu tinha, alguns preconceitos, mas também outra coisa que ajuda é você estar no estado presente. Então, quando eu estou assistindo os vídeos do professor, eu estou
estou presente no assunto. E aí me fez lembrar um vídeo, uma aula que ele fala sobre o cérebro reptiliano, que eu acho o máximo, como ele explica sobre o ego. Se alguém lembra do que eu tô falando, eu convido a vocês reassistirem, porque é muito interessante. E quem não assistiu, assista, porque é muito, muito interessante mesmo. Ele fala que existe um cérebro primário na cabeça de todo mundo, que é o cérebro reptiliano, os jacarés. E a gente vai alimentando esses egos e as pessoas vão ficando mais selvagens, né? Só pensam em dinheiro, são egocêntricas, narcisistas. Depois que eu assisti essa aula sobre o ego, eu nunca mais consegui olhar uma pessoa egóica quando o ego dela é exteriorizado. Eu nunca mais consegui olhar a pessoa sem imaginar ela um crocodilo. Então, essa situação da Madonna, por exemplo, quando ela foi pro Brasil, fez o show e ao mesmo tempo estava acontecendo a tragédia no Rio Grande do Sul. Eu ficava imaginando uma jacarezinha pulando em cima do palco por ego. E aí eu fui compartilhar isso com um amigo, que ele não é ressonante, e eu fui explicar dessa filosofia do professor Hélio. E ele entendeu super, ele falou, nossa, faz total sentido, né, tal, legal. E eu falei assim, amigo, e é uma senhora que ela tem quase 70 anos, e pra que ela se presta a isso, né? Por que ela não se aposenta, vai fazer outras coisas da vida? Só que ele é muito fã da Madonna. Então ele começou a falar assim, não, mas ela é uma mulher que rompeu barreiras, disruptiva e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, amigo, é ego, tudo é ego. Mas ele não conseguia enxergar. Então a conversa não conseguia avançar porque ele é fã da Madonna. Eu também sou, gosto das músicas dela, tudo. Já fui mais, hoje eu olho ela com outros com outros olhos. Mas não é só a Madonna em específico, é a celebridade no geral, como as pessoas ficam loucas, né? Então, por exemplo, debaixo lá do Copacabana Palace, as pessoas gritando o nome dela e passando horas em pé, no sol quente, atrás da Madonna. Então, como o mundo ele é raso e as pessoas não estão despertas para a espiritualidade. E de você entender que, tipo, tudo isso é ego. Você tá aplaudindo uma pessoa que é tão falha e tão... tanto quanto você, né? Então, essas questões me mexeu um pouco, assim, eu confesso pra vocês, essa semana que passou. E me fez refletir muitas coisas. Então, esse vídeo era mais pra manter o papo, o diálogo entre a gente. E eu acredito, sim, que a gente entender do que a gente tá se nutrindo é muito importante. Ah, e outra coisa que eu ouvi que eu achei o máximo é que quando uma pessoa vai num show, por exemplo, o show é um culto. Você tá lá, você aplaude, você idolatra aquela pessoa, você canta as músicas, você vibra a mesma energia, emana a mesma frequência. E eu falei, e aí eu pensei comigo, falei, nossa, como a gente tem que ter cuidado, né, da nossa vibração. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão simples, mas não é. Toda essa energia, essa situação volta pra gente, ela impregna nas nossas células, nas nossas energias. Então agora eu tô muito mais seletivo com o que eu ouço, com o que eu consumo, porque eu senti que os meus níveis ali químicos de dopamina estavam tudo desregularizados. Eu tava muito triste, mais essa carga do trabalho, mais não sei o que, mais não sei o que. Então o fardo tava muito, muito pesado. O que eu fiz essa semana? Fui jogando fora os excessos. Eu não preciso carregar isso, não preciso carregar isso, não preciso carregar isso, tomei consciência disso, então eu tô me sentindo mais leve. Então, não repare se vocês não me verem com muita frequência aqui. Eu amo todos vocês. Para mim é um momento muito importante do meu dia quando eu venho gravar os vídeos aqui no YouTube. Mas eu acho que eu tô passando por uma fase de soltar alguma coisa muito grande do meu sistema. Eu tô sentindo que eu tô mais... Sabe? Tipo, ai meu Deus, esse negócio não passa, mas
quase como se fosse umas dores do parto, mas mais psicológico, tá tudo dentro da minha cabeça. Então, eu tô sentindo que eu tô passando por uma fase de transição muito importante. Então, eu tô analisando tudo, tô tentando perceber tudo. Tem coisa que eu aceito, tem coisa que eu não aceito. E grande parte dela tá vindo por conta do trabalho. Então, é a ressonância que tá promovendo as limpezas, então eu só preciso aproveitar e entender. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão louco quanto tá parecendo. Eu espero que quando eu for editar ele fique mais coerente, mas na minha cabeça tá uma bagunça aí. Beijo, tchau, até mais.